Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da liturgia da palavra que eu transmito nas minhas mídias digitais. @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919, @Paulo Roberto Maciel 6, endereço geral, Paulo Roberto Maciel Maciel. Você vai ao YouTube, Instagram, Facebook e blog. A liturgia que eu transmito da Igreja Católica Apostólica Romana é a de 4 de julho de 2026, mês 7. O sábado, 4 de julho é sábado e vige a 13ª semana do tempo comum, o ano litúrgico A, quando se dá mais ênfase ao Evangelho de São Mateus. A cor dos paramentos litúrgicos na missa comum é verde. Pode ser também, atenção presidente de celebração, uma homenagem a Santa Isabel de Portugal. Aí a memória é facultativa e a cor é branca. Pode ser também homenagem a Nossa Senhora na missa com a liturgia do sábado. Se for no domingo, aí não, né? Aí não pode ser. Primeira leitura é a leitura da profecia de Amós, capítulo 9, versículos do 11 ao 15. Assim diz o Senhor: naquele dia reerguerei a tenda de Davi em ruínas, e consertarei seus estragos, levantando-a dos escombros e reconstruindo tudo como nos dias de outrora. Deste modo, possuirão todos o resto de Edom e das outras nações, que são chamadas com o meu nome, diz o Senhor, que tudo isso realiza. Eis que dias virão, diz o Senhor, em que se seguirão de perto quem ara e quem ceifa, o que pisa as uvas e o que lança a semente. Os montes destilarão vinho e as colinas parecerão liquefazer-se. Mudarei a sorte de Israel, meu povo cativo. Eles reconstruirão as cidades devastadas e as habitarão, plantarão vinhas e tomarão o vinho, cultivarão pomares e comerão seus frutos. Eu os plantarei sobre o seu solo e eles nunca mais serão arrancados de sua terra, que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Agora é hora do Salmo responsorial. É o Salmo 84 na Bíblia Vulgata, 85 na Bíblia de Jerusalém. Os versículos 9, 11 ao 12, 13 ao 14, refrão, versículo 9. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Repitamos. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que ele vai anunciar. A paz para o seu povo e seus amigos, para os que voltam ao Senhor seu coração. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. O Senhor nos dará tudo o que é bom e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente e a salvação há de seguir os passos seus. O Senhor anunciará a paz para o seu povo. Repitamos: o Senhor anunciará a paz para o seu povo. Agora vamos ao Evangelho, vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. É o Evangelho escrito por São Mateus, capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Aleluia, 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 aleluia. Minhas ovelhas escutam a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, eu as conheço e elas me seguem. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração para acolher vossa palavra e que ela produza bons frutos na minha vida. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns
mas os teus discípulos não. Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles, então sim eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica ainda maior. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui no livro Deus Conosco, na revista, tem as explicações para a liturgia da palavra. A novidade do anúncio de Jesus incomoda discípulos de João, que o interrogam: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Jesus explica-lhes que seus discípulos irão jejuar quando ele for retirado do meio deles. Mudar o pensamento e as atitudes será sempre exigente, pois temos de sair de nós mesmos, de nossas seguranças. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Para aceitar a doutrina de Jesus, para viver como ele ensina, é preciso abandonar nossa maneira anterior de pensar e de viver. E não apenas uma vez, mas sempre de novo, porque ele está sempre a nos arrastar mais para frente e para mais longe. Não adianta ficar tentando combinar suas propostas com nossa indolência ou nossa falta de coragem. Ele não é nem permite remendo. Temos que sair de nossas acomodações e conforto, até mesmo espiritual, para crescermos mais. Temos mais explicações aqui do livro Dia a Dia com o Evangelho. Fala aqui sobre Mateus capítulo 9, versículos do 14 a 17. A explicação é essa. Os discípulos de João Batista vão até Jesus para pôr na balança os dois comportamentos. Eles e os fariseus jejuam, ao passo que os discípulos de Jesus não jejuam. Por que não? Aos ouvidos dos fariseus soavam ainda as palavras de Oséias, retomadas por Jesus: vão e aprendam o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Agora vão aprender uma lição sobre a prática do jejum. Jejuar em vista de quê? Só para aumentar e exibir a coleção de boas obras, como triunfo para ganhar a aprovação de Deus e conquistar o céu? Mas Deus aprova, antes de tudo, os que vivem o novo da nova comunidade, Jesus, e põe em prática suas palavras. É o esforço que fazem os amigos do noivo. É o tempo da libertação para uma vida nova. Mas na cabeça dos fariseus, esta novidade transformadora não entra. Aqui no livro Palavra e Vida, temos outra explicação sobre Mateus capítulo 9, versículos do 14 ao 17. Vocês já prepararam, ou melhor, já repararam como são cada vez mais frequentes os filmes que são repetição ou regravação de filmes que se fizeram no passado, novos atores, novos meios, mas os mesmos temas de antes. A mesma coisa acontece com a moda. Periodicamente ressuscitam o antigo e fazem-nos acreditar que é novidade. Onde está o vinho novo? Onde está a verdadeira novidade que o Senhor Jesus traz para a vida de cada um de nós? Nosso mundo parece que já não sabe senão retornar ao que já foi. Todavia, a fé nos afirma que existe um vinho novo que vai fazer com que se arrebentem todos os odres velhos. Vamos aos santos do dia agora, depois das explicações da palavra de Deus. Santo Eurico é santo do dia 4 de julho, 7º mês do ano. De acordo com o site RS21 da TV Rede Século XXI, Santo Eurico é da Alemanha. Viveu por volta do ano 890. Desde jovem sentia a vocação ao sacerdócio. Foi sagrado bispo de sua cidade, ainda muito jovem, devido às suas qualidades.
Muito venerado em sua terra, destaca-se como característica sua retidão em relação à doutrina cristã. Ele lutou contra as heresias de sua época, escrevendo e pregando. Consagrou vários sacerdotes e os enviou para toda a Alemanha. Pressentindo a sua morte, pediu para fazerem uma cruz com cinzas. Deitou sobre ela e foi ao encontro do Pai Celestial. A data da morte dele, não temos aqui. Ele tinha 80 anos de idade e 50 como bispo da cidade onde vivia. Ele passou a sua vida na pobreza evangélica, dedicando-se inteiramente ao reino de Deus. Santo rico, visitava os doentes diariamente, viajava também pelas dioceses para que o clero e o povo mantivessem a chama da fé e a união, e pregava muito a palavra de Deus. Santa Isabel de Portugal é santa do dia 4 de julho, filha do rei de Aragão e esposa do rei de Portugal. Parece uma das criaturas irreais como as protagonistas de certos romances. Nas pompas do reino, entre os luxuosos vestidos das damas, as intrigas da corte, os ciúmes, as infidelidades, os ódios, as rivalidades amorosas, os adultérios, arrependimentos, desenrola-se o drama de autêntica heroína da santidade, feita de amor, perdão, lágrimas escondidas, silêncio magnânimo. Isabel de Portugal, hein? Essa é a história dela. Nasceu na Espanha em 1271. Entre os seus antepassados existem santos reis e imperadores. Seu pai, Pedro II, rei de Aragão, quando nasceu a filha Isabel, era ainda jovem príncipe, com enorme vontade de se divertir. Assim deixou que fosse o avô Tiago I, convertido à vida devota, a ocupar-se da educação da netinha. No leito de morte, acariciando a menina de 6 anos, o velho predisse que ela se tornaria a pedra preciosa da casa de Aragão. A profecia se realizou. Apenas com 12 anos, Isabel foi pedida em casamento por 3 príncipes. Os pais acolheram-na e Dom Dinis, herdeiro do trono de Portugal, colocou na cabeça da jovem esposa o diadema de rainha e nos seus ombros a pesada cruz de convivência de mártir. Isabel deu ao rei filhos: Constância, futura rainha de Castela, e Afonso, herdeiro do trono de Portugal. As numerosas aventuras extraconjugais do marido humilhavam-na profundamente, mas Isabel mostrava-se magnânima no perdão, criando com seus também filhos ilegítimos de Dinis, aos quais reservava igual afeto. Ela criou, então, os ilegítimos, né? Filhos ilegítimos. Gente, não é fácil você criar filhos que não são seus, mas do marido com outra pessoa. As mulheres falam que isso é muito difícil de aceitar. Dinis, por sua vez, deu-se a sentimentos de ciúme a ponto de dar crédito às calúnias e insinuações de um cortesão, mas a inocência de Isabel triunfou. Entre seus familiares, constantemente em luta, desempenhou obra pacificadora, merecendo justamente o apelido de Anjo da Paz. Gente, não, ela teve uma atitude de heroína mesmo. Morto o marido, não podendo vestir o hábito das Clarissas e professar os votos no mosteiro que ela mesma fundara, fez-se terciária franciscana, após ter deposto a coroa real no santuário de São Tiago de Compostela e haver dado seus bens a pessoas necessitadas. Viveu o resto da vida em pobreza voluntária e dedicava-se aos exercícios de piedade, ou seja, oração.
mortificações também, a quem ele recomendava um pouco de moderação nas penitências cotidianas, que ela se impunha, respondia: onde, se não na corte, são mais necessárias as mortificações? Aqui, os perigos são maiores. Santo André de Creta é santo do dia 4 de julho. O santo em questão foi um arcebispo, teólogo, pregador e um dos maiores compositores de hinos da Igreja Antiga, famoso por criar a obra conhecida como Grande Cânon. Nascido em Damasco por volta de 650, segundo a Wikipédia, uma de suas histórias mais conhecidas é que era mudo até os 7 anos de idade. Ele só encontrou o dom da fala após receber a comunhão na igreja, o que motivou esse Santo André a dedicar sua vida aos estudos das Escrituras e a ingressar na vida monástica em Jerusalém. Como arcebispo de Gortina, na ilha de Creta, destacou-se por sua vida pastoral e caridade. Ele faleceu em 4 de julho do ano 740, deixando um legado de profunda poesia e reflexão espiritual. Bem-aventurado Pier Giorgio Frassati é santo do dia 4 de julho. De acordo com o site do Vaticano, Pier Giorgio nasceu em Turim, na Itália, em 1901, no seio de uma família da alta burguesia. Seu pai, Alfredo, jornalista e dono do jornal La Stampa, foi embaixador em Berlim, na Alemanha. Sua mãe era uma pintora famosa. Pier Giorgio não se sentia à vontade na classe social em que vivia, nem na sua vida no lar, onde a fé era um elemento mais formal que essencial. Passou a infância com a irmã Luciana, sua única confidente. Pier Giorgio não era um excelente estudante, até entrar no Instituto Social dos Padres Jesuítas. Ao se formar, passou a estudar engenharia mecânica. Não conseguiu concluir o curso de graduação. Sua prioridade não eram os estudos, mas a oração, a Eucaristia e a caridade. Por isso, o jovem preferiu ficar em casa junto com a família. Seu pai começou a definir o filho como um homem inútil, dizendo que andava à toa pelas ruas da cidade, lidando com pessoas que não estavam à sua altura. Porém, Pier Giorgio era uma pessoa sempre sorridente e aceitava as repreensões de modo sereno. Nos últimos anos de vida, Pier Giorgio Frassati participou praticamente de todas as associações católicas, desde a Conferência de São Vicente, a Ação Católica e a FUT, e sempre prestava a sua ajuda e serviço aos mais indigentes. Num grupo de escaladores, Pier Giorgio conheceu Laura Hidalgo e se apaixonou, mas foi um amor que manteve oculto em seu coração para não colocá-la em embaraço e não ter um problema para sua família, visto que ela pertencia a uma classe social inferior. No último período de sua existência terrena, Pier Giorgio fundou a Sociedade de Tipos Estranhos, cujos membros aspiravam à amizade mais profunda, fundada no vínculo sagrado da oração e da fé. Era uma verdadeira amizade cristã. No dia 30 de junho de 1925, toda a família Frassati estava preocupada com a saúde da avó Linda, que veio a falecer no dia seguinte. Assim, ninguém percebeu que Pier Giorgio sentia uma profunda dor de cabeça a ponto de não querer se alimentar. No dia do enterro da avó, o rapaz nem conseguiu levantar-se da cama e foi acometido por uma meningite fulminante que ceifou sua vida no dia 4 de julho com apenas 24 anos de idade. Milhares de pessoas participaram das suas exéquias, sobretudo os pobres de Turim, que ele havia ajudado ou apenas tocado com sua vida de fé repleta de Deus. Pois é, seu pai, Alfredo Frassati, estava inconsolável por compreender quem era seu filho somente no momento em que perdeu a sua vida para sempre. Perdeu o filho, né, que morreu, que faleceu. Seu coração estava arrasado porque Pier Giorgio havia deixado um grande vazio, um silêncio ensurdecedor.
mas é o nosso santo hoje.